Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, com a bênção, com a proteção de Maria, Mãe de Jesus, que está sempre intercedendo por nós junto a seu Filho, junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Também com a bênção, com a iluminação, com a proteção da espiritualidade. Na espiritualidade dessas centenas de milhares de espíritos, centenas de milhares de espíritos que nós, seres físicos, nem temos a condição de saber, que estão lá nos ajudando, auxiliando, nos amparando nas nossas dores, dificuldades, angústias, tristezas, agonias, nas nossas dificuldades físicas, kármicas, transcendentais e espirituais, porque doenças kármicas e transcendentais são condições que pertencem ao nosso espírito, que se apresentam na nossa vida física. Mas, então, nada melhor do que nós começarmos por agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por mais esta bênção deste maravilhoso dia, este presente, porque é um presente o nosso dia. O nosso dia é um presente nos dado por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre. E nós, por os nossos guias espirituais, mentores espirituais, às vezes até os nossos familiares, que também nos assistem, guardam, iluminam, protegem, porque se eles nos amavam enquanto estavam aqui no mundo físico, eles nos continuam amando. Se nós os amávamos enquanto estávamos aqui no mundo físico, os continuaremos a amar. Claro que aqui há muita interpretação nas nossas individualidades, nos nossos corações. Há muita interpretação. Uns dirão morreu, acabou, outros dirão morreu, mas não acabou. Pois uns dirão que saberão a certeza de que morreu, mas não acabou. É a continuação da parte da prática aqui, não. É a continuação da jornada da caminhada na individualidade de cada um. E nós aqui estamos. Nós ainda estamos aqui, ainda pertencemos ao mundo físico, ainda pertencemos a este mundo porque ainda não acabamos na realidade. Não concluímos o nosso trajeto, a nossa vida, o nosso aprendizado, o nosso melhoramento. E como não concluímos o nosso melhoramento e aprendizado, ainda estamos aqui e ainda não esgotamos também o tempo que nós pedimos para estar aqui. Ora bem, durante a nossa vida temos muitos altos e baixos, temos muitas condições das mais variadas formas, maneiras e feitios. Mas acima de tudo serve para aprendizado. Às vezes condições pouco bem-vindas nas nossas vidas, é verdade, mas se tratou acima de tudo para o aprendizado de cada um nessa condição,
outras vezes condições boas, que também é sempre aprendizado, porque na realidade Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Divino e Amado Mestre, os nossos mentores, sempre nos transmitem condições boas, sintonias boas, mas sempre tem no vosso lado alguém vos tentando derrubar. Sempre tem no vosso caminho alguém vos tentando desmoralizar. Sempre tem alguém no vosso caminho querendo que vós, na vossa vida, façam da maneira que o Joaquim, o Manuel, a Maria, quem quer que seja, façam. Claro que nós não poderemos caminhar dessa forma, porque vocês poderão ocultar para o lado de fora o que se passa nos vossos lares, poderão ocultar de muita gente o que se passa na vossa vida, poderão ocultar do resto do mundo o que se passa dentro de cada um de vós, mas não dão ocultado, nós não damos ocultado o que se passa dentro de cada um de nós para a espiritualidade, para Deus, para Jesus. E há muito invejoso, há muita invejosa por este mundo fora, ai como há, que vos querem ver por terra, que vos querem ver caídos, que vos querem ver de uma forma negativa. Mas essas mesmas pessoas que gostavam de vos ver por terra nunca chegaram à vossa porta e vos deram um grão de arroz. Pois não. Pois não. Então nós caminhamos aqui na nossa vida, jornada, nestes convívios de centenas de pessoas por estes meios de comunicação, não é? Envolve centenas e centenas de pessoas, do qual nós poderemos tirar alguma vantagem, algum conhecimento, alguma bem-valia para as nossas vidas. Aqui a vantagem poderá ser positiva e poderá ser negativa. É verdade. Poderá ser positiva e poderá ser negativa. E eu hoje, antes de continuar, não é? Antes de continuar, eu poderia responder de uma forma prática, simples, mas achei por bem que a melhor forma de responder seria o áudio que eu vou a seguir postar. Num grupo Mundo Espiritual, não é isto, é isto. Estão-me perguntando aqui se eu já fiz algum vídeo falando sobre, entre outras perguntas, não é? Entre outras perguntas, enfim, sobre humildade. Humildade é tudo aquilo que nós teremos que ter. Vaidade, há muita gente que pensa que é grande coisa nesta terra. Há muita gente que pensa que faz a diferença em alguma coisa. Se julga, acha não sei o quê, mas pronto, porque o sol brilha todos os dias, o sol brilha todos os dias. Hoje foi um dia que pouco sol fez mais chuva, frio, 0 graus, frio, chuva. O sol hoje não apareceu, mas normalmente
ele por cima deve estar por cima das nuvens, porque o dia está claro, é de dia. E dessa forma nós não o vimos, por conta das nuvens, da chuva, enfim, da condensação, do tempo, da umidade, por várias e determinadas condições climatéricas do tempo. Mas ele está lá, de certeza que por cima deve estar brilhando e raiando, como todos os dias. E para responder a esta pergunta sobre a humildade, eu tenho aqui, 2 minutos, um áudio do qual eu irei passar este áudio para poder responder a esta pergunta. Então, vamos lá escutar este áudio de 2 minutos e pouco, tá? Estamos relembrando os últimos dias da vida de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Na quinta-feira da semana da Páscoa, Jesus teve uma refeição especial com seus amigos mais chegados. Ele sabia que a sua morte estava bem próxima e quis passar os seus últimos minutos com as pessoas que mais amava. Porém, antes de comerem a refeição na Santa Ceia, Jesus fez algo inesperado. Ele pegou uma tigela de água e com ela começou a lavar os pés dos discípulos. Naquela época, lavar os pés dos convidados era normal. As pessoas costumavam comer em mesas baixinhas, bem rentes ao chão. E como as ruas de Israel eram bastante sujas e empoeiradas, era preciso que os convidados lavassem os pés antes de se assentarem à mesa, por questões de higiene. Fazer essa limpeza era tarefa do servo menos importante da casa, porque este era um trabalho humilhante e nada agradável. No entanto, quando Jesus convidou seus amigos para a refeição, ele mesmo lhes lavou os pés. E quando terminou, Jesus ensinou o seguinte: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus é e sempre será reconhecido como um exemplo de humildade. Mas ele não quer ser apenas reconhecido, ele quer que o seu exemplo seja seguido. Infelizmente, nós vivemos em um mundo em que as pessoas não querem servir umas às outras. Elas querem apenas dar ordens e serem servidas. Além disso, acham que por ter conhecimento, fama, dinheiro, são melhores do que os outros. Porém, elas estão muito enganadas. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso porque a humildade é uma das características de Jesus. E quem age dessa maneira agrada o coração de Deus e não é rejeitado por Ele. Então busque ser uma pessoa humilde e esteja sempre disposto a servir os outros. Ao fazer isso, você será cada vez mais parecido com Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior. E esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal. Ora bem, eu mais outras palavras penso que não vale a pena, não é? Não vale a pena nós divagarmos, porque primeiro que tudo nós aprendemos a humildade, o amor, a humildade e a tolerância, não é? Nós temos que praticar o amor, a humildade e a tolerância, onde quer que seja, a quem quer que seja. Mas acontece, como diz aqui o áudio, o vídeo, não é? Como acontece aqui, diz no vídeo, a humildade não está em quem tem, não está em quem tem muito dinheiro, uma boa posição, enfim. A humildade está nos nossos corações. A humildade está no reconhecimento de nós
fazemos o bem a quem quer que seja, onde quer que seja, em que circunstância seja, e muito prioritário, sem inclusivamente analisarmos. E esta altura que nós estamos, mês de dezembro, aqui falou na Páscoa, mas nós ainda estamos no mês de dezembro. É uma altura até que nós deveríamos fazer uma introspeção, uma retrospeção, fazer uma análise a cada um de nós e ver esta época, fazer uma visão geral no nosso íntimo, fazer algo que nos eleve a esses planos luminosos, porque Jesus é o caminheiro da vida eterna. Pois é, Jesus, divino e amado Mestre. Ele é o Mestre dos Mestres. Era, hoje é e continuará sempre, por toda a eternidade sendo. Nós, se tivermos a oportunidade de vir cá outras vidas, iremos ouvir falar no Mestre dos Mestres, no Filho de Deus, que veio a este mundo para, com a sua humildade, nasceu. Maior humildade que o seu nascimento é pouco provável que seja. Jesus, divino e amado Mestre, poderia ter nascido no melhor castelo, na melhor família, enfim. Mas nós não temos por base Jesus. Mas nós temos que nos conscientizar nos dias de hoje. No ser humano, no ser físico, nós temos pessoas, como eu há pouco disse, tentando vos derrubar. Mas nós poderemos preferir palavras de carinho, de conforto, mesmo vocês nos vossos lares, a quem quer que seja, sem grandes questionamentos, poderão inclusive incluir nas vossas preces alguém que vós, durante o dia, vos tenha ofendido, maltratado, questionado, mesmo na condição mediúnica, mesmo nesses... porque às vezes, em algumas das situações e condições, nós, dentro dos templos do amanhecer, na corrente indiana do espaço, nós observamos uma doutrina contrária àquela que é pregada, que é ensinada, que é vibrada e emanada por os nossos mentores. Uma doutrina totalmente inversa daquela que nós falamos, emanamos e queremos seguir. Às vezes nós, na corrente indiana do espaço, encontramos condições muito, muito diferentes de ódios, de raivas, de injúrias, de julgamentos, de críticas, de todas as condições, algumas mais até, não é? Dentro até dos templos, que não dignifica nada. Primeiro, não dignifica nada o médium, não dignifica nada o homem, a mulher que está desempenhando essa função. É nada. Não fica nada bem, porque eu não digo não fica bem na aparência, porque há sempre quem tome partido nas condições mais negativas. Há quem tome partido para pisar, para ofender, para maltratar, para criticar, para apontar dedos, para espantar, vamos lá, espantar da vossa casa, porque os templos é de todos, espantar onde se manipulam essas forças
derivado da vossa condição mediúnica e se entra no ódio, na raiva, na inveja, na agonia, no desespero, no apontar de dedos, nas críticas, no julgamento e por aí vai. Isso está tão longe, mas longe da humildade, que não é isso que se pratica e prega na corrente indiana do espaço. Não é, de forma alguma. Mas mesmo que estejam fora da corrente indiana do espaço, mesmo fora da corrente indiana do espaço, esta condição na nossa vida física normal do dia a dia, nós teremos que praticar. Quando nós olhamos na televisão certas e determinadas situações e condições, quando nós cruzamos os nossos por essas estradas, ruas, que deparamos com um sem-abrigo, com um doente, enfim, das mais variadas condições. Inclusive isto é bíblico, inclusive, aquele que abandona o campo de batalha em primeiro lugar não quer dizer que seja um cobarde. Às vezes é a sua humildade que lhe faz abandonar o campo de batalha primeiro que todos os outros. Porque nós teremos que plantar dentro de nós a humildade. A humildade também está fora do ego, está fora da vaidade. Não é se achar e julgar que é alguma coisa. Não, nós não somos nada. Nós somos uns simples passageiros neste mundo físico. Mas neste mundo físico sempre houve, sempre haverá também quem se julgue, quem se ache. Pois é, que se acha o quê? Não se acha nada. E vocês às vezes desse lado se deixam, eu conheço situações de pessoas que se deixam afetar por essa condição, e depois ficam guardando no vosso íntimo toda essa harmonia negativa, vibração negativa, porque nós não teremos que ir ler num livro, escutar num vídeo para saber o que é ser humilde. Parte do nosso princípio, parte da nossa essência, parte da nossa consistência e da nossa constituição, não é formação, porque cada um de nós, quando já se... Aqui não importa o grau de condição de mediunidade. Pode até não ser médio, mas tem que ter humildade suficiente para perdoar, para amar, sem nenhum desses atributos que eu citei, sem criticar, julgar. E nós e vós desse lado às vezes poderão ficar decepcionados com esse tal fator de humildade, porque maior humildade do que a que Jesus, divino e amado Mestre, deu, ensinou, praticou, não há. Temos outro ato de humildade que vós conheceram. Chico Xavier, por exemplo, desde toda a sua vida, ainda hoje eu estava lendo que em 1950 e qualquer coisa, Chico Xavier doou 22 milhões de reais para um hospital, que eu agora aqui de momento
que eu agora aqui de momento não sei dizer para que hospital foi 22 milhões de reais em 1900 e... Pois é, agora esqueci-me. Para um hospital. Não sei nesse tempo o valor do real, não sei se era... Mas 22 milhões de reais nesse tempo era algum dinheiro. É um exemplo. Chico Xavier, claro que não se compara com Jesus, não é? Mas Chico Xavier foi um dos exemplos vivos que está bem presente nas nossas vidas de humildade. Nasceu na humildade, cresceu, viveu na humildade e morreu na humildade, deixando milhares de milhões de seguidores, como, por exemplo, a Virgem Santíssima, como, por exemplo, da Igreja Católica, Padre Pio, que eu há bocado estava até ouvindo uma autobiografia do Padre Pio. Temos dos nossos mentores também o povo de Maiante, os médicos do espaço, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luís, Dr. Sousa Martins, das histórias que eu conheço, dentro da nossa doutrina. Mas pronto, mas vamos voltar aqui a tempos mais próximos de nós. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, são sempre aqueles dois exemplos básicos, basilares, que eu gosto de frisar, de falar. Chico Xavier, em 1960 e qualquer coisa, doou 22 milhões de reais para um hospital. Para um hospital. Deveria de ser muito dinheiro. Deveria de ser, com certeza. Não sei nesse tempo, mas nesse tempo aqui em Portugal vigorava o escudo. O escudo hoje é euro, mas no escudo tinha mais valor que o euro. Dava para mais. Antigamente, por exemplo, aí no Brasil, 22 milhões de reais já era um bom dinheiro. E para dar para construir para um hospital, não é? Ele poderia facilmente ficar com o dinheiro para ele, gerir à vontade dele, ter uma vida boa, estável, uma coisa... Não. Chico Xavier viveu na humildade. Na humildade. Então, a quem me perguntou sobre esta questão, se eu já tinha... Eu já fiz um vídeo ou dois sobre a humildade. Já há algum tempo sobre a humildade. Busquem, procurem, leiam, porque aqui a inércia de ler, às vezes, as pessoas têm preguiça de ler. As pessoas têm preguiça de... Porque aqui tem um ponto importante, não é? Às vezes nós não... Os engenheiros têm que ir a uma universidade para se formar engenheiros. Um médico, um juiz, um advogado, um arquiteto, têm que ir a uma universidade para se formarem. Nas mais variadas profissões, têm que ir para escolas profissionalizadas para aprender essa profissão. Agora, para ser humilde, não precisa de ir à universidade, não, porque às vezes até vão para universidades e vêm de lá mais arrogantes. Às vezes até arrogantes por aqueles que lhe pagaram os estudos, por aqueles que lhe pagaram a formação. Nós não precisamos de ir ler, escutar o que é que os outros dizem sobre humildade. Basta nós irmos buscar estes fatos. Irmos buscar o fato nesta altura do ano, dezembro. Pensar que está perto. Nós, hoje, fisicamente, está no tempo de pensar em gastar.
pensar é em gastar. Gastar dinheiro. Não há dinheiro, mas ele vai-se conseguir e vai-se arranjar, não é? Vai, com certeza. Não está no tempo para se perder em aquietar a nossa mente, os nossos corações e fazer preces por alguém. Não está no tempo, não, porque nós, este mês é um mês para nós refletirmos na vinda do Mestre Jesus. Jesus, quando veio a este mundo em dezembro, não é? Parece que foi a semana passada, e Jesus não precisa aqui de nenhum advogado nem defensor, porque eu nem sirvo para advogado nem defensor, sou um ser mas tão imperfeito que, enfim. Mas este mês é o mês, é o mês de aniversário de Jesus. Basta nós olharmos, imaginarmos, pegarmos num livro, a Bíblia, que está aqui toda a vida de Jesus. Está aqui toda a vida de Jesus. Basta nós olharmos e com certeza está aqui tudo o que a vida do grandioso Mestre. E não precisaremos com certeza de ir buscar exemplos ou traduções do que será a humildade, porque a humildade, cada um interpreta a humildade da sua forma, da melhor forma que lhe pareça. O ego às vezes também nos faz ver a humildade de outra forma, pensando que a humildade é uma coisa e ela é outra. É a humildade à nossa forma, à nossa maneira, da forma que nos agradar, da forma que nos fizer jeito. Pois é, mas a humildade na nossa vida física, ela só tem uma denominação, só tem uma forma de ser praticada a humildade. E nós falamos muito amor, tolerância e humildade. Às vezes não se pratica o amor, não se tem tolerância e não se tem humildade. Porque eu conheço XN de casos. Vejo muita vez X de condições. Saem dos templos, ainda não têm saído dos templos, já dentro daquele espaço, já estão criticando, humilhando, ofendendo, maltratando outras pessoas. Saímos para fora para os nossos lares, para as nossas jornadas, caminhadas, praticamos a humildade muitas das vezes que nos faz jeito. Não é olhando ao termo real da palavra, do sentimento, da prática do que é a humildade. É aquela humildade que me faz jeito. Porque se eu falar, se eu proferir alguma condição sobre a humildade que não vá a favor de alguém, isso, a outra pessoa não interpreta isso como humildade, porque não lhe faz jeito. Por isso depende de cada um de nós. Essa tal humildade depende da consistência e da sintonia que nós estejamos, porque nós não poderemos ser humildes sempre. Nós também temos desequilíbrios, e não poderemos pensar só em humildade quando, por exemplo, nos tempos há uma coisa que nos agrada. Não, nós temos que ter a humildade, inclusivamente refere que temos que perdoar, amar e inclusivamente não guardar no nosso íntimo
no nosso coração, na nossa mente, ofensas ou ideias pouco elucidativas que não concordemos. Nós temos o hábito, ou concorda ou não concorda. É como o cão do outro. Bobby, ele obedece. Ele só tem duas formas de obedecer. Vem daí. Ele ou vem ou fica. Assim somos nós, seres físicos. Nós gostamos muito de moldar as leis divinas, porque a humildade está inserido na lei divina, está inserido na lei de causa e efeito, está inserido no nosso livre-arbítrio, está inserido em todas as nossas condições físicas, no nosso dia-a-dia, nos nossos relacionamentos, nos lares, fora dos lares, com amigos, nos nossos trabalhos. Aqui a humildade não se pratica só quando nós vamos aos templos, porque eu já há uns 8 meses que não vou aos templos, então seria ignorante todos os dias, porque há 8 meses que não vou aos templos, mas eu todos os dias trabalho mediunicamente, como eu sempre digo. Nós não precisamos só de saber o que é humildade para quando vamos aos templos. Não, a humildade tem que ser também, não se esqueça. Quem me perguntou, nos vossos tempos, nos vossos lares, nas vossas jornadas, nas vossas caminhadas, nos vossos empregos. A humildade se pratica em toda a vida, em todo o dia, neste mês. Nós, neste mês de dezembro, deveria ser um mês tranquilo, calmo para todos nós, que basta nós lembrarmos, mas não, há pessoas que já estão pensando, o que é que eu vou comprar? O que é que eu vou gastar? Onde é que eu terei que ir para achar isto ou aquilo? Bens materiais, não tem nada a ver com humildade, não tem nada a ver, tem a ver com aquisição, com mostrar que eu posso, eu quero, eu mando, eu posso. Pois é, humildade, nós neste mês, como eu já falei do Chico Xavier, não é? Que eu amo, meus irmãos, admiro mesmo Chico Xavier. Eu não conheci, não é? Li muita coisa já dele, já li muito sobre Chico Xavier. Dá uns anos para cá, já li mas muita coisa de Chico Xavier. E cada vez que eu leio algo sobre Chico Xavier, eu me encanto mais sobre esse grandioso espírito. Sobre o amor incondicional e a humildade que ele teve em toda a sua vida, jornada e caminhada. É diferente de mim, por exemplo, já não sei de vocês, mas é diferente de mim, da minha postura, porque eu poderia dizer, eu sou humilde, mas se vier aí alguém me bater à porta e eu não gostar, eu mando-o embora, se calhar corrido a 7 pedras, não é? Ou ofendo, vou aí na rua, alguém me diz alguma coisa, eu ofendo, eu maltrato, ou alguém das mais variadas, aí isso é humildade. Então, como Jesus disse, sigam o meu exemplo. E ele lavou os pés dos convidados, dos apóstolos. Qual de vós convida alguém para a vossa casa se perdeu esse costume, não é? Mas qual de vós teria coragem de lavar os pés a um convidado que vocês convidavam lá para casa? Ou que a esposa convidou, ou o marido convidou, ou o filho ou a filha convidaram. Se calhar quando chegam já estão olhando, ei meu Deus, aí vem outra vez. Deus queira que coma pouco, Deus queira que abale logo, ou Deus queira que não venha. Isso é humildade. Não é.
Como diz estas condições, poderei falar noutras condições do nosso dia-a-dia, em todas as nossas, voltado para as nossas áreas. Voltado para as nossas áreas. Humildade. Nós temos a humildade suficiente para poder receber de cada um as mais variadas condições. As mais variadas condições. E agora eu interrogo-os. Vocês se acham humildes o suficiente para... Eu não me acho, por exemplo. Eu não me acho. Não me acho, com certeza. Pois eu não me considero o suficiente humilde para poder dizer que pratico a humildade. Vocês, não sei, desse lado, né? Não sei, cada um se interrogará, cada um se... Traquina, vai para aqui, pá, anda para aqui. Anda para aqui, vai para ali, a almofada, vai para a almofada. É aqui a minha acompanhante. Cada um, não sei como será, enfim, mas eu não me acho, citando estes factos, né, todos que já foram, que eu comentei, este mês é um mês bom e nós temos que pensar em evoluir espiritualmente, porque temos que nos lembrar que a nossa vida, como eu disse no início, é curta. E enquanto ela durar, nós temos que nos esforçar por adquirir o que nós viemos procurar neste mundo físico, que é nada mais, nada menos que o verdadeiro aperfeiçoamento. É o verdadeiro aperfeiçoamento. E para que possa, inclusivamente, o nosso espírito deste mundo físico, acabando a nossa jornada, sair melhor do que quando entrou, mais puro, mais com menos resíduos kármicos, com outras condições. Por isso é que nós temos que sempre tentar melhorar. E nós temos que sempre, e a condição de nós melhorarmos, esta é uma boa condição, que é a humildade, não é? Que foi aquela humildade transmitida por Jesus, que ao longo de milénios, dos séculos, milénios, de décadas, desde a antiguidade, passaram por este mundo físico muitos seres físicos que, na realidade, praticaram a humildade. Por exemplo, Jesus, Filho de Deus, quando veio na maior humildade, simplicidade, além de ele nos vir beneficiar. Veio beneficiar o mundo físico, espiritual, etérico, com a sua vinda, a sua chegada, a sua partida. Nós é que pouco sabemos, nada sabemos de nós, nada sabemos o que ainda teremos que cumprir, nada sabemos de nós, nem dos outros, nós não sabemos nada. Nós temos umas condições boas, não é? É por isso que nós temos que, quando abalarmos, é como um paciente quando vai aos templos. Esse paciente, quando sair, tem que sair melhor do que quando entrou, sem sombra de dúvida. Assim somos nós.
deste mundo físico. Nós teremos que sair melhor do que quando entramos. Por isso, o que é que acontece? Teremos que acautelar-nos das armadilhas em toda a nossa jornada, caminhada, que na nossa individualidade, porque na realidade reflete que a Terra é um verdadeiro campo de batalha, ainda é um verdadeiro campo de batalha onde a nossa alma, o nosso espírito, a nossa individualidade é a todo o momento questionado, assaltado pela matéria e muitas vezes pelos sentidos, os nossos sentidos e até pelos sentidos dos outros, dos quais nós pensamos que temos que estar a dar ouvidos, a estar sujeitos ou qualquer coisa no género. Não é? É. Então, teremos que, com certeza, lutar temos que lutar corajosamente, aqui sem desânimo, nem corajosamente contra condições que não nos sejam favoráveis, porque lutemos a nossa luta na base do amor, humildade e tolerância, é pelo nosso espírito e pelo nosso coração. Como é que isto poderá ser feito? Corrigindo os nossos defeitos, adoçar o nosso caráter e fortificar a nossa vontade. Pois é. Então, elevando muitas vezes o nosso pensamento acima da vulgaridade, aquela condição que nós todos ouvimos falar, todos os dias. Nós pegamos em qualquer livro, que agora está tudo ali para trás, enfim, pegamos num livro, nós lemos, nós ouvimos na televisão, nós ouvimos na rua, mas nós temos a nossa individualidade, temos que lutar contra certas e determinadas, temos que nos elevar acima de certos e determinados pensamentos. Temos que nos elevar acima dos vulgares seres físicos que somos nós, porque nós não poderemos viver a nossa vida baseado nas ideias dos outros. Eu ainda há pouco falei no Chico Xavier, não é? Que eu gosto, amo, adoro, mas mesmo que eu quisesse, eu não poderia viver uma vida como a de Chico Xavier. Mesmo que eu quisesse. Aqui nós poderemos tomar como exemplo Jesus, divino e amado Mestre. Mas nós estamos tão longe da perfeição. Nós estamos tão longe da humildade, nós estamos tão longe do que os nossos mentores nos transmitem, dizem. Nós estamos tão longe daquela sintonia que as nossas princesas emitem para cada um de nós. Nós temos que dilatar as nossas verdadeiras aspirações sobre inclusivamente um pensamento positivo, um pensamento de harmonia, um pensamento de paz, de serenidade, porque nós, seres físicos,
só poderemos encontrar a paz e a serenidade se estivermos tranquilamente repousados conosco mesmo, em paz com o nosso espírito e com a nossa mente. Se nós tivermos na nossa mente conclusões de que caminhamos debaixo dos ensinamentos da espiritualidade. Aqui, porque eu digo caminharmos debaixo dos ensinamentos da espiritualidade, porque na realidade a espiritualidade nos ensina tanta e tanta coisa boa que nós, às vezes, dependendo da nossa condição, dependendo da nossa altura que estamos vivendo, mais dificultosa, menos dificultosa, atribuindo uma vida mais atribulada ou menos atribulada, nós podemos, de certa forma, não estar de muito boa harmonia para escutar esses mundos encantados, o mundo espiritual. Nós poderemos não estar, nós poderemos inclusivamente não querer escutar, porque dentro de cada um de vós fala a voz da razão, dentro de cada um de vós fala os ensinamentos transmitidos desses mundos etéricos. Às vezes até um familiar nosso, que enquanto esteve aqui fisicamente, não se deu ajustado à melhor forma e melhor maneira dos ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje, lá do outro lado, vendo o erro que cometeu, nos poderá até induzir para não repetirmos certas e determinadas falhas. Por exemplo, nós temos falta de saúde. A nossa saúde está debilitada. Nós temos falta de dinheiro. Nós não temos emprego. É uma condição que nós poderemos, leva a nos tirar a harmonia e a sintonia, e inclusivamente a procurar em nós algumas dificuldades de angústias, de ego, porque cá vem a tal história de ontem, não é? Eu sou tão boazinha que só me acontecem coisas más. Eu sou tão bonzinho que só me acontecem situações ruins. Não, aqui não há bons neste mundo, não há bons nem maus. E nessa altura, quando alguém profere essa condição, é porque o seu ego, a sua vaidade, está a falar mais alto do que a voz da razão. Então, porque é que nós não perdemos a fé tão facilmente? Perdemos a nossa fé facilmente. Facilmente nós perdemos a nossa fé. Acreditem. E facilmente nós nos deixamos levar por algumas condições que poderão não ser as melhores. Daí muitas vezes sermos importunados de certa e determinada forma por os nossos irmãozinhos, não é? Aqueles espíritos sem luz, que nos às vezes estão fazendo uma certa pressão que não é muito boa. Enfim, então, meus irmãos,
este é um mês para nós repensarmos este mês. É um mês de recolhimento, é um mês de prece, é um mês de oração, é um mês para nós pedirmos por nós, por as nossas famílias e também por os outros. Por os outros, não importa quem é, onde é que está, onde é que não está, temos que pedir por quem quer que seja. Este é um mês que nós devemos nos voltar para a grandiosa festa que se está aproximando, do qual nós temos oportunidade, ou não, porque ainda não chegou, nós não sabemos quem está cá, quem não está, quem parte, quem chega, mas vamos partir do pressuposto, do princípio que estamos aqui neste mundo físico, que chegamos ao Natal. É um mês de reflexão, é um mês de pensarmos na verdadeira razão do Mestre Jesus, do Filho de Deus, vir a este mundo. O que é que ele veio fazer, o que é que ele veio ensinar, o que é que ele veio pregar? Porque ele não veio pregar, ele veio ensinar, ele veio exemplificar, ele também não veio alterar a lei, ele veio aperfeiçoar a lei. Então, este é o mês indicado para nós buscarmos dentro de cada um de nós realmente esta essência da humildade. Pois é, humildade, tolerância e amor. São três condições distintas que às vezes é difícil nós, neste mundo conturbado, de nós às vezes praticar. Realmente é. Porque o mundo gira, a vida gira, e há milhares de pessoas que estão voltadas inclusivamente para o mal, para fazer mal aos outros, para roubar aos outros, para extorquir, para matar, enfim, das mais variadas coisas. Mas não poderemos, de certa forma, pensar nessa condição. E como não poderemos pensar nessa condição, nós teremos que realmente pensar neste mês como sendo o mês que faz a diferença, como sendo o mês que faz a diferença, como sendo o mês que faz a diferença para as nossas vidas, jornadas e caminhadas. É pensar na vinda do grandioso Mestre, não é? Pois é. Então, queria mostrar aqui uma coisa, mas não deu. Mas pronto. Não deu. Pronto. Era aqui a Dona Traquina. Não deu. Né, Traquina? Vamos vir cá. Vem cá. Há muito tempo que ela não vem aqui, né? Ela tá bonitinha, né? Olha ali o povo. Olha ali o teu povo. Olha ali, Traquina. Ela é bonitinha, é? Ela é bonitinha, né? É bonitinha, é? Pronto, diga adeus. Tchau. Meus irmãos, minhas irmãs, acabando desta forma, desta maneira, vos desejo um lindo e abençoado dia, fim de dia, né? Um lindo e abençoado fim de dia,
que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, 4AI108, que os nossos mentores possam a todos nós ajudar, elucidando as nossas jornadas, caminhadas, elucidando as nossas vidas físicas, nos elucidando também para as condições kármicas, transcendentais, espirituais, não é? Para, quem sabe nós tendo mais algum melhoramento, mas voltando aqui à condição, tentemos escutar o vosso íntimo, a vossa harmonia, sintonia, vejam, reparem toda a vossa vida, jornada, caminhada, o que é que está baseado no amor, na humildade e na tolerância, e o quanto é que não foi de vaidade, de ego, o quanto é que, enfim, porque uma coisa é certa, neste mundo físico, ninguém poderá apontar o dedo a quem quer que seja, porque, partindo do princípio, todos nós estamos aqui. Somos uma grande falha e um grande erro, mas estamos tentando caminhar nesse corredor da nossa vida, da vossa vida individual, abrindo e fechando portas para melhorar algum conhecimento, alguma condição nossa que nós queiramos inclusivamente deixar para trás. Meus irmãos, página do YouTube, a todos desejo boa sorte, páginas do Facebook, página do WhatsApp, Mundo Espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, como é bom sempre estar aqui reunido, não é? Como é bom sempre estar aqui. É mais uma verdadeira oportunidade. É mais uma verdadeira oportunidade, uma verdadeira jornada, caminhada, no cumprimento das vossas jornadas, das vossas dívidas kármicas, das nossas dívidas kármicas transcendentais. Mas isso é uma condição que terá que ser aos poucos, lentamente, tá? Porque na condição de Deus só nos envia, traz, transmite condições boas, tá bom? Então, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de sexta-feira. A todos eu desejo um excelente fim de semana. Aqui na Europa chove, faz frio, cai neve. Aí no Brasil faz sol. Nessa América. É por isso que o mundo roda, não é? E a nossa vida é uma insignificância neste planeta. Mas teremos que fazer a diferença. A maior diferença é nós, tá bom? Salve Deus, meus irmãos, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.